Não há senão um só Deus Pai, um só Filho unigênito, um só Espírito Santo. Nós enunciamos separadamente cada uma das hipóstases e, quando precisamos enumerá-las em conjunto, não o fazemos de maneira que possa induzir a uma concepção politeísta. Com efeito, não procedemos por adição, partindo da unidade e chegando à pluralidade, pois não dizemos 1, 2 e 3, nem primeiro, segundo e terceiro. De um segundo Deus nunca se ouviu falar, pois, adorando ao Deus de Deus, estamos confessando a característica das hipóstases e permanecemos na monarquia, sem fragmentar a teologia. Em Deus Pai e em Deus unigênito, estamos contemplando como que uma só forma que se reflete, que se espelha no imutável da divindade. O Filho, com efeito, está no Pai, e o Pai no Filho. Este é como aquele, e aquele como este, sendo assim uma só coisa. Por conseguinte, segundo a propriedade das pessoas, eles são um e outro, mas, segundo a comunhão de natureza, são uma só coisa. Como não são dois deuses, se são um e um? Da mesma forma que não dizemos dois reis quando consideramos o rei e sua imagem. Porque o poder não se duplica, a glória não se divide, e assim como nos submetemos a uma só autoridade e a um só poder, também a glória que lhes tributamos é única. A honra da imagem passa ao protótipo. Ora, o que a imagem é aqui por imitação, o Filho é em Deus por natureza. No campo da arte, a semelhança se baseia na figura. Na simplicidade da natureza divina, a unidade se funda na comunicação da divindade. O Espírito Santo, igualmente, é unidade, e o designamos separadamente, mas ele se liga por meio da unidade que é o Filho à unidade que é o Pai, dando conclusão à bem-aventurada Trindade, digna de todo louvor. Sua intimidade com o Pai e o Filho se manifesta claramente pelo fato de não ser ele designado entre as criaturas, mas à parte. Ele não é uma unidade resultante da agregação de múltiplos elementos, mas é totalmente um, como o Pai e o Filho, achando-se, portanto, tão longe da natureza criada, quão distante se acha a unidade da composição e da multiplicidade. O Espírito Santo está tão estreitamente unido ao Pai e ao Filho, quanto a unidade à unidade. Aliás, a prova de sua comunhão de natureza decorre ainda do fato de ser dito de Deus, não como todas as coisas são de Deus, mas no sentido de que procede de Deus como o sopro da divina boca, não por geração como filho. Por boca, evidentemente, não estamos falando de algo de corpóreo, nem por sopro de uma exalação fugaz. Entenda-se a boca de um modo digno de Deus, e o sopro como uma essência viva, apta para santificar. Exprime-se assim a intimidade divina do Espírito, ao mesmo tempo que se deixa inexpresso o modo próprio de seu subsistir. Dizemo-lo ainda, Espírito de Cristo, em razão de estar unido intimamente e naturalmente a Cristo.
Assim, se alguém não possui o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Eis porque só o Espírito glorifica dignamente o Senhor. Ele me glorificará, disse Jesus, não como a criatura, mas como o Espírito da verdade, que faz resplandecer em si mesmo a verdade, e como Espírito de sabedoria que revela em sua majestade o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Como Paráclito, exprime em si a bondade do Paráclito que o enviou e em sua própria dignidade mostra a grandeza daquele de quem procede. Há, pois, uma glória natural, como a luz, glória do sol, e uma glória extrínseca, livremente prestada aos seres que a merecem. Esta última é, aliás, de dois tipos. O filho glorifica seu pai e o servo seu patrão, conforme diz o profeta. Uma glória servil, prestada a Deus pela criatura. Outra, dir-se-ia familiar, prestada pelo Espírito. Assim o Senhor dizia de si mesmo: Eu te glorifiquei sobre a terra, completando a obra que me confiaste. E da mesma forma disse do Paráclito: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo dará a conhecer. O Filho é glorificado pelo Pai, que declara: Eu o glorifiquei e o glorificarei ainda. Da mesma forma, o Espírito é glorificado pelo fato de estar em comunhão com o Pai e o Filho, e também conforme este testemunho do unigênito. Todo pecado e blasfêmia vos será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não o será. Quando, sob o influxo de uma iluminação, fixamos os olhos na beleza da imagem do Deus invisível, e por ela nos elevamos à contemplação do arquétipo, lá está o espírito de conhecimento, inseparavelmente presente, oferecendo em si o poder de ver a imagem aos que amam a contemplação da verdade. Ele não a faz manifestar-se como de fora, mas a mostra em si. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E também, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão no Espírito Santo. Note-se que não se diz pelo Espírito, mas no Espírito. Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade, como ainda está escrito: Em tua luz veremos a luz. Por outras palavras, na iluminação do Espírito veremos a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. É em si mesmo que o Espírito mostra a glória do Filho único, e é em si mesmo que concede aos verdadeiros adoradores o conhecimento de Deus. O caminho do conhecimento de Deus vai, portanto, do Espírito, que é um, ao Filho, que é um, ao Pai, que é um. E em sentido inverso, a bondade essencial, a santidade natural, a dignidade régia provém do Pai, pelo unigênito, até o Espírito. É assim que confessamos as hipóstases, sem ferir a doutrina da monarquia.